Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Eu espero muito que vocês estejam muito bem. Gente, eu gravei um vídeo aqui ainda agora há pouco mas eu não sei, gente. Às vezes eu coloco o dedo aqui no áudio e o vídeo não fica legal. Espera aí, vou arrumar aqui o meu cabelo aqui, ó. Espera aí, pra ficar uma coisa legal, gente, porque eu sinto que a gente tem que gravar vídeos com o cabelo solto, né? Fica melhor, né? O rosto fica um pouco mais, assim, bonito, né? Então, gente, olha, pra vocês verem o tamanho desse cabelo. Olha só, tá grande, né? Bom, gente, eu amo cabelo grande. Eu me sinto muito bem quando eu estou de cabelo grande. É muito bom, muito legal. Mas não foi pra falar sobre cabelo que eu estou gravando esse vídeo aqui. Gente, eu pensei de gravar um vídeo aqui, eu pensei de dividir ele em duas partes, mas eu não vou fazer isso porque como eu não edito vídeos e ainda não tenho condições de, como se diz, eu não tenho condições de editar vídeos e ficar colocando vídeos nos cards e aquela coisa toda, eu vou gravar um vídeo aqui do começo até o final. Bom, gente, o que acontece é o seguinte, eu quero falar um pouquinho de mim para vocês. Caso vocês não saibam, vocês que um dia forem alcançar esse vídeo, o meu nome é Cristiane. Meu nome é Cristiane e eu tenho 39 anos. Eu sei que tem muita gente não, tem alguns inscritos aí, né, que eu já sei quem todos, né, que está aí, mas pode ser que tenha alguém que, sei lá, minha esperança é essa, né, gente? Eu não vou falar que eu não tenho esperança, mas quem sabe um dia, né, as pessoas possam alcançar esse vídeo. Vocês aí que estão inscritos no canal, gente, assista o vídeo até o final, já vou logo falando que vai ficar um vídeo grande. Mas vocês assistem o vídeo até o fim. Tenho certeza que você não vai se arrepender e você compartilhe o vídeo com outra pessoa nas suas redes sociais, tá bom? Bom, gente, vou falar um pouquinho como vocês podem ver. Vocês, um dia que vocês forem ver de qualquer lugar desse mundo, eu nasci com uma deficiência visual. Tá bom, nasci assim, dessa forma. Por que isso, gente? Porque isso foi uma coisa da vontade de Deus. Deus quis que as coisas acontecessem dessa forma. Então, a gente precisa entender o trabalhar de Deus. Porque muitas vezes a gente fala tanta coisa, né? A gente julga justamente porque a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende Deus trabalhando na nossa vida. E nós temos que entender aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus tem que fazer a vontade dele na nossa vida. A vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida e não a nossa. Bom, gente, e nasci assim, fui em médicos lá em Goiânia. E os médicos até então, eles davam muitas esperanças, né? Eles davam esperanças de que o problema fosse se resolver, de que tinha uma médica lá que ela dizia que quando eu ficasse maior de idade eu poderia operar e tal. E eu comecei a usar óculos e tá bom. Usei óculos durante muito tempo da minha vida, alguma parte da minha criancice, né? Vou falar assim. Mas se você me perguntar como que era a minha visão quando eu usava óculos, gente, eu não lembro assim exatamente como que era. Não lembro assim como que era, assim, se adiantava alguma coisa, se resolvia alguma coisa, se não resolvia. Eu não me lembro. Mas o fato é que eu usava óculos, até que um dia aconteceu um acidente com o meu óculos, né? Meu pai, sem querer, acabou deixando cair no chão e quebrou. Gente, assim quebrou o óculos e a gente nunca mais arrumou outro. Até
fé foi assim que eu fui vivendo a minha vida, sempre me esforçando para me relacionar muito bem com o meu problema visual, porque, gente, como eu falei no vídeo que não ficou bom, a gente tem que se esforçar para a gente se relacionar bem com os problemas que a gente não pode resolver. Porque tem certos problemas na vida da gente que infelizmente a gente não pode resolver, porque são problemas que é para Deus resolver e não pra gente. Então, dá uma armadinha no cabelo aqui de novo, gente, que tá assanhando tudo aqui. Se bem que não tá muito bonito mesmo, né? Não tá muito penteado. Mas, assim, tem problemas que a gente não pode resolver. Tem problemas que é para Deus resolver, né? Então, o que acontece? Fui me relacionando e tal, fui aceitando isso. Até que um dia veio uma lei para os deficientes se aposentarem, para o LOAS, né? Que é um benefício para os deficientes e para as pessoas idosas, né? E eu fui receber esse benefício, mas eu precisava de um atestado médico. E tinha que ter um atestado, tal, tinha que ter um laudo, acho que é mais ou menos isso, um laudo. E nós fomos, né? O meu pai me levou até a cidade de Goianésia, que é uma cidade aqui do interior do Goiás. E nós fomos num médico chamado Dr. César Augusto Modesto. E chegando lá, o Dr. César Augusto Modesto, ele deu um diagnóstico, porque assim, nessa época eu tinha 10 anos de idade, 10 anos. E aí ele deu um diagnóstico pro meu pai, e ele falou isso assim de uma forma muito assim, ríspida, muito assim, verdadeira. Ele foi muito sincero, mas ao mesmo tempo ele foi assim, muito, sabe, o palavreado pesado que ele poderia usar, ele usou, sabe? Ele disse pro meu pai que o meu problema não tinha solução, que os médicos que me atenderam estavam enganando meu pai, que dava mais lucro meu pai ter colocado o dinheiro que ele gastou na poupança comigo, porque não ia adiantar. Qualquer médico que meu pai me levasse, eles iam falar a mesma coisa. E ele deu um nome para o meu problema. Meu problema se chama atrofia óptica. E você me pergunta, o que é uma atrofia óptica, gente? Atrofia óptica é exatamente isso. Quando minha mãe estava grávida, todos os meus órgãos se desenvolveu, menos o nervo óptico do olho. E você pergunta para mim, para que serve o nervo óptico? Gente, a área do nosso cérebro que é responsável pela nossa visão, ela transmite o reflexo da luz por esse nervo. Então, assim, esse nervo, ele é o transmissor do reflexo que vem do cérebro, que a área do cérebro que é responsável pela visão, ela joga esse reflexo através do nervo óptico. Das pessoas que enxergam normal, ele é grosso, é como se fosse uma mangueira. Então, vamos supor assim, essa mangueira que por onde passa o reflexo que a área do cérebro que é responsável pela visão joga, de quem enxerga bem, é bem grossa. E na minha é bem fininha, então com isso passa pouca visão. Esse problema é um problema assim, não que eu esteja falando para me sentir importante, longe disso, mas é um problema raro, que ele falou que de cada 1000 pessoas tem uma. Então, assim, eu tenho 5%, né, da visão. E, gente, eu vou falar uma coisa agora, resumindo para vocês. Resumindo não, porque tem muita coisa ainda para falar. Gente, o que acontece é o seguinte. Eu, ouvindo tudo aquilo que aquele médico falava pro meu pai, e aí você que for ver esse vídeo, você pode falar assim, mas você só tinha 10 anos. 10 anos, gente. Mas uma criança com 10 anos, ela tem noção das coisas. Ela sabe das coisas que tá acontecendo, gente. Por isso, eu falo pra você. Você que tem uma criança na sua casa, você que conhece, que convive com uma criança, presta atenção nas coisas que
que você fala perto de uma criança. Talvez você pode pensar assim: ai, mas as crianças, hoje elas são evoluídas. As crianças de antigamente não era. Gente, eu vou falar para vocês, eu acho que as crianças, toda a vida elas foram evoluídas, toda a vida. Eu acho que as crianças, elas não tinham assim, devido à educação rígida dos pais, as crianças, elas não tinham oportunidade de se expressar, porque tudo aquilo que falavam, o pai e a mãe recriminavam. Mas eu acredito que as crianças do passado, elas também eram crianças inteligentes. Então, gente, eu falo para você, naquela hora, naquele momento, quando eu ouvia aquele diagnóstico daquele médico, gente, vocês não têm noção do desespero que se abateu sobre a minha alma, sobre o meu coração. Eu entendi cada palavra que aquele médico falava pro meu pai. Cada palavra que ele falava, eu entendia. E eu lembro até hoje que a consulta não demorou, né? Porque vocês sabem que consulta de médico, né? Não demora. Ele olhou tudo, tal, fez aqueles testes que vocês que já foram em médico de visão, vocês sabem. Fez os testes, tudo, mas não demorou muito. E, gente, eu saí com meu pai de dentro daquele consultório, no auge dos meus 10 anos, mas tendo que ter uma força de adulto dentro do meu coração. E aí vem o porém da história. Eu sempre fui uma criança muito de fé. Ai, Cristiane, você tá querendo dizer que você é mais crente do que todo mundo? Você é mais espiritual do que todo mundo? Não. Mas eu sempre procurei ser uma criança muito de fé. As coisas aconteciam ao meu redor, coisas que me magoavam, mas eu sempre procurei ser uma criança de fé. Eu sempre procurei ser forte. E naquela hora, no auge dos meus 10 anos, eu tive que ser uma criança forte ali, para não sair de dentro daquele consultório, daquele médico, aos prantos. E eu conto essa história para você. Não é para você olhar para mim e falar, tadinha dela. Não, gente. É simplesmente para dizer para você que talvez você um dia, de qualquer lugar, você possa ver esse vídeo. E talvez você vai estar vivendo momentos na sua vida que você vai achar que você não vai dar conta de viver ele. Mas você vai sim, vai. Você consegue superar todos os momentos da sua vida, sejam eles quais for. Naquele momento, gente, aquele médico, ele arrancava de dentro do meu pequeno coração de criança toda a esperança que eu tinha, de certa forma, humanamente falando. E então, ouvindo tudo aquilo, eu falei num vídeo que eu gravei ali, mas não ficou muito bom, que, gente, deixa eu me lembrar aqui, porque eu quero passar isso pra você. Que quando eu passava por alguma situação difícil, eu marcava datas para o problema ser resolvido. Olha que inocência. Eu lembro que às vezes eu vivia situações assim, difícil, e eu lembro que eu marcava datas. Sempre eu pensava, quando eu crescer, tudo vai mudar. Quando eu crescer, as coisas vão melhorar. Semana que vem, daqui um mês, as coisas melhoram. Então, essa fé, eu pude cultivar ela dentro do meu coração. Eu pude cultivar ela dentro da minha vida. E se você perguntar pra mim, e hoje você tem essa fé? Gente, a fé que eu tinha era uma fé, assim, de criança, inocente. E eu gostaria muito de ter tido aquela fé, sabe? Aquela fé de criança. Gostaria muito de ainda ter essa fé dentro do meu coração. Mas hoje eu ainda tenho fé, mas eu não marco datas para as coisas melhorarem assim. Por quê? Porque eu sei que certas coisas que acontecem na nossa vida não dependem, gente, apenas de Deus.
certas coisas, certas mudanças que tem que ser feitas na nossa vida, precisa também de nós, como seres humanos, fazer alguma coisa, entendeu? Não adianta a gente espiritualizar e pensar que o anjo vai descer do céu e tomar de conta de tudo para nós, porque não vai acontecer isso, não adianta. Então, hoje eu tenho fé, mas eu acredito que Deus ele resolve as coisas, mas eu acredito que as coisas, a gente como ser humano, a gente tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha, biblicamente falando, aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus curou ela, Jesus libertou daquela hemorragia que ela passava por ela 12 anos. Libertou ou não libertou? Sim, gente, libertou. Mas aquela mulher, ela teve que fazer a parte dela como ser humano. Aquela mulher, ela estava no vale e ela teve que sair de lá de onde ela estava. Ela teve que se arrastar e tocar na orla de Jesus. Quer dizer, Jesus fez a parte dele, Jesus curou aquela mulher. Mas ela precisou se dispor, ela precisou romper com a fraqueza dela e ir até onde Jesus estava. Ela não conseguiu se levantar, dar um abraço em Jesus, ela não conseguiu pegar nas mãos de Jesus, mas ela pegou na orla dela, com a fraqueza dela como ser humano, mas com a fé que ela tinha. Então, gente, a gente tem que ter uma fé, mas a gente precisa usar também a nossa força como ser humano para a gente exercer a nossa fé, para a gente colocar em prática a nossa fé. Que Deus abençoa cada um de nós, mas Ele quer também ver a gente fazer a nossa parte, porque a Bíblia, ela fala que Deus não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode fazer, mas move céus e terra naquilo que a capacidade humana não pode fazer. Então Deus age onde a gente não consegue agir. Deus trabalha onde a gente não consegue trabalhar. Então, aí o que eu falo para vocês, hoje eu tenho essa fé, mas eu acredito que eu como ser humano, eu preciso fazer a minha parte, e você como ser humano, você precisa fazer a sua parte. Bom, voltando aqui à história, saímos de dentro do consultório médico, fomos embora para casa, e gente, e a tristeza no meu coração me acompanhou. Gente, foram muitos dias de choro escondido. Foram muitos dias de dor no meu coração. Foi muita coisa, foi muita dor no meu coração. Eu chorava compulsivamente todos os dias, cada vez que eu me lembrava das palavras daquele médico. Foi muito choro, foi muita lágrima. Mas, como tudo na vida da gente tem que passar, e eu falo isso não é para me vitimizar, já falei para vocês que eu falo para servir de ajuda para você que tá passando por algum momento difícil na sua vida. Eu pensei, bom, eu preciso sair disso, né? Eu preciso tomar um rumo na minha vida. Então, o que aconteceu? Eu comecei a, como se diz, tentar me conformar com aquela situação, entendeu? Eu comecei a colocar, espiritualmente falando, dentro do meu coração, que aquilo tinha sido a vontade de Deus, que aquilo tinha sido o propósito de Deus, e que eu não entenderia, mas que aquilo foi uma coisa de Deus na minha vida. E então, aquilo assim, aquelas lágrimas, elas foram deixando de existir, né? Apesar das dúvidas, dos questionamentos, das coisas que às vezes acontecia, mas eu comecei a gerar dentro do meu coração uma força para combater tudo aquilo que eu estava passando. Então, eu fui vivendo a minha vida,
fui pra escola. Tem até um vídeo que eu gravei aqui que eu falo que eu fui pra escola. Se você quiser ver novamente, você pode ver. O vídeo tá escrito assim: minha primeira vez dentro da sala de aula. Eu conto toda a minha história, conto com quantos anos eu comecei a estudar. E ter ido para a escola foi uma coisa muito boa, porque deu um novo rumo para minha vida, porque até antes eu não poderia estudar, mas graças a Deus eu pude estudar. E cada vez que vinha as dúvidas, cada vez que vinha os questionamentos dos porquê, que tal, que isso aconteceu, aquela coisa toda. Então, eu comecei a aprumar, assim, emocionalmente falando, ou pelo menos eu, humanamente falando, comecei a ver as coisas de um novo âmbito, né? Vamos supor assim. E hoje, gente, nos dias atuais, eu vou falar para vocês uma coisa. Espiritualmente falando, eu sou uma pessoa muito conformada com o meu problema. Sou, gente, sou conformada porque realmente eu ainda continuo acreditando que nós temos que aceitar a vontade de Deus, porque o que aconteceu com a minha vida foi a vontade de Deus. Deus quis que as coisas acontecessem dessa forma. Não foi uma fatalidade, não foi um acidente, não foi nada. Já foi nascido assim. Então, espiritualmente falando, eu sou muito conformada, ou pelo menos eu me esforço para me conformar. E humanamente falando, gente, não sou. Sabe por quê? Porque, gente, é muito. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito ruim você carregar uma coisa que você não quer carregar no seu coração, na sua vida, não é? É muito ruim. A gente não se conforma com as coisas que nos deixam desconfortável. E assim, tem muitas pessoas com problema, deficiente, que, gente, eles se conformam, eles entendem. Mas assim, eu acho que lá no fundo, humanamente falando, a gente não se conforma, gente. Porque vocês querem coisa pior que a pessoa não enxergar? Não tem, né, gente? A não ser, a única coisa pior que isso é você não ter a salvação e você não ter saúde, né? Mas você quer coisa pior na vida do que você carregar um problema com você? Então, assim, a gente não se conforma. Mas ainda bem que eu ainda vejo as coisas do lado espiritual, porque é isso que eu consigo viver, que eu consigo prosseguir e seguir em frente. É com essa força gerada dentro do meu coração que eu consigo viver a minha vida do jeito que dá, né, para viver, que eu vou para a igreja, amo estar na igreja, amo estar na casa do Senhor. Tem aqueles dias assim que que às vezes a gente fala assim, não vou, não quero ir. Mas, no geral, eu posso falar para vocês que eu amo estar na igreja. Minha avó, ela sempre gostava muito, ela era frequentadora assídua da igreja e ela sempre me ensinou a gostar de estar na igreja, a querer estar na igreja. Ela sempre me ensinou isso e isso eu aprendi e foi um dos legados que a minha avó me deixou, que foi esse, né? Que foi assim. Primeira coisa que a minha avó me deixou foi o carinho que ela tinha por mim. Minha avó, infelizmente, Jesus levou, mas tudo tem a hora, né, gente? Tudo tem a hora de Deus, ninguém toca, né? Mas ela me deixou o carinho, o amor dela que ela sempre teve. Minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito do gênio, muito forte, mas foi uma pessoa muito legal, muito que me deu muito carinho, muito amor. E também ela me deu esse amor por estar na igreja, por frequentar os cultos. E hoje é muito bom, gente, estar na igreja. Muito bom frequentar os cultos, muito bom. Eu fico muito feliz. E assim, gente, eu vou vivendo a minha vida até o dia que Jesus vier. Se Jesus não curar, não realizar uma obra,
mas eu quero estar morando no céu com Jesus quando ele vier. Eu quero continuar gerando essa força espiritual dentro de mim. Então, gostaria de poder falar mais coisas, né? Mas era isso que eu tinha que passar para vocês. Gente, quando você estiver diante de um problema, não ignore a sua força como ser humano. Então, se você estiver passando por alguma angústia, não ignore as suas angústias que está dentro do seu coração. Mas veja se essa angústia que você tem, gente, o cabelo aqui é complicado. Veja se essa angústia que você tem dentro do seu coração, veja se ela não vai gerar alguma força positiva dentro de você. Aprenda a ser forte diante das fraquezas. Porque, gente, aprender a ser forte na hora que as coisas estão bem é muito fácil. O difícil é você ser forte diante das suas lutas, diante, sabe, daqueles conflitos que existem em você. Isso é difícil, mas eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho mais de calma, assim como eu tive depois de muitos dias, muita calma, e você gerar dentro do seu coração essa força que você precisa ter, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai olhar para as coisas espiritual. Por isso que às vezes eu tenho dentro do meu coração essa força, porque eu olho para minha deficiência de uma forma espiritual. Eu sei que foi Deus que quis, eu sei que foi a vontade do Senhor, foi um propósito de Deus e, bom, gente, é isso. Não sei se um dia isso muda, se não mudar, tudo bem, né? Tudo certo. Mas, gente, vou terminar esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Vou mostrar pra vocês o cenário de onde a gente tá gravando os vídeos. Pera aí. Ó, gente. Gente do céu. Olha onde é que estamos gravando o vídeo. Calma lá. Pera aí, gente. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Pera aí, deixa eu ver aqui. Abraço pra vocês e tchau. Fiquem com Deus. Beijos. Até a próxima.